Bom dia, pessoal. Hoje vamos falar um pouco para vocês do nosso material digital, onde ele é de grande importância para o nosso trabalho com nossos alunos, porque ele pode nos dar mecanismos para avançar na aprendizagem. Nós temos links, nós temos vídeos, nós temos simuladores que ajudam bastante nossa prática pedagógica para facilitar a aprendizagem do nosso aluno. Então, a primeira boa prática que a gente vai estar falando para vocês hoje é justamente uma prática que nós fizemos com os alunos da primeira série do ensino médio, onde nós utilizamos justamente, primeiro, uma explicação sobre os ciclos biogeoquímicos, onde no capítulo 3 do nosso livro digital, ele traz para a gente o fluxo de energia, traz também os ciclos biogeoquímicos. Então, nós desenvolvemos uma aula expositiva participativa com os alunos, explicando os tipos de ciclos biogeoquímicos existentes e como eles podem ser afetados por ações antrópicas durante o processo que nós temos no dia a dia. Então, nós temos aqui, falamos para eles sobre o ciclo do carbono, onde aqui nós temos um link que traz explicações bem didáticas através dos simuladores, explicando o mecanismo de respiração, de fotossíntese, de decomposição. Então, isso ajuda bastante o aluno a aprender. Nós também falamos sobre o ciclo do oxigênio, ciclo do carbono, ciclo do nitrogênio, e todos esses assuntos do livro digital é interessante. Por quê? Porque nós temos vários mecanismos de fazer com que o aluno se atraia por esse assunto, que de início de conversa parece ser um assunto muito difícil, mas com todo esse mecanismo nós temos explicações didáticas que fazem encontrados na natureza da forma de inibidores é um dos principais elementos constituintes dos organismos vivos. Daí a importância em compreender a sua reciclagem. Então, o aluno ele tem mecanismos para entender com mais facilidade, além do professor em sala de aula, como esse processo dos ciclos biogeoquímicos ocorrem no ambiente. E, além disso, nós também explicamos para ele, no capítulo 7 do livro, os fatores que afetam o equilíbrio ambiental. Então, relacionando as explicações dos ciclos biogeoquímicos com os fatores que afetam o equilíbrio ambiental, juntamente com a disciplina de geografia, nós propusemos alguns trabalhos que até extrapolaram o livro digital. Ou seja, nós fizemos um trabalho junto com a disciplina de geografia e a disciplina de ensino religioso, alinhando esses capítulos do livro que envolvem os ciclos biogeoquímicos, que envolvem fatores que afetam o equilíbrio ambiental, e alinhamos também a campanha da fraternidade deste ano de 2016, que tem o tema Casa Comum, Nossa Responsabilidade. E os alunos se empenharam nesse processo e nós pedimos para eles construir um stop motion. Esse stop motion tinha que estar embasado nos conteúdos que nós trabalhamos aqui e também no aulão interdisciplinar que nós fizemos. Então, uma das condições dessa unidade foi justamente aliar o nosso trabalho em sala de aula com ciclos biogeoquímicos e fatores que afetam o equilíbrio ambiental, junto com a campanha da fraternidade, para que os alunos percebessem a importância desse objeto do conhecimento e, no final das contas, eles produziram esse stop motion, que nos dá uma noção da compreensão do aluno sobre esses conteúdos. Vamos observar aqui uma dessas produções. Então aqui nós também produzimos um roteiro
para orientar nossos alunos justamente a fazer o stop motion. Nós vimos que foi uma atividade realizada entre biologia, geografia e ensino religioso, explicando justamente a pesquisa, parte da pesquisa, parte do trabalho dele, confecção do stop motion, dando dicas importantes para orientar nosso aluno a fazer o trabalho de forma melhor. Também nós realizamos um roteiro para ajudar o aluno a entender melhor os biomas brasileiros. Então esse roteiro orientou ele a elaborar sua pesquisa e também a confecção do site, onde ele teve o bioma sorteado na sua turma. Então aqui dando justamente todas as orientações para que o aluno pudesse fazer sua atividade de uma forma mais clara e dinâmica. Bom dia, pessoal. Nós vamos falar um pouco agora de uma boa prática que também fizemos aqui na segunda série do ensino médio, só que nessa segunda idade, onde nós começamos a estudar justamente a introdução ao corpo humano, o sistema nervoso, o sistema sensorial e endócrino. Então, no momento que nós estávamos discutindo sobre os tipos de tecidos existentes nos seres vivos, entre eles tecido conjuntivo, muscular, ósseo, nós realizamos uma prática utilizando justamente alguns materiais simples que o nosso livro propõe para os alunos, para que eles possam entender como ocorre a formação, o processo de ossificação, o tipo de substâncias orgânicas e inorgânicas que tem no tecido ósseo. Então nós utilizamos aqui osso de galinha, lamparina, vinagre, pote com vidro, onde os alunos realizaram uma prática para observar a rigidez do osso e também observar a parte maleável do osso, certo? Então eles depois produziram um relatório explicando toda a sua experiência e assim facilitando a aprendizagem com esse tipo de prática para facilitar o entendimento de alguns tipos de tecido que nós temos no nosso corpo, especialmente no caso aqui do tecido ósseo.